bem-vindo ao canal Aprende Aí. Olha, hoje a gente vai mergulhar numa análise que tem o potencial de, sério, transformar a maneira como qualquer um trabalha e estuda. A ideia é montar um sistema de assistentes de IA, sabe? Conectando duas ferramentas superpoderosas para criar literalmente um exército de especialistas à nossa disposição. Então, bora começar. Para começar, vamos falar de uma coisa que com certeza todo mundo aqui já sentiu na pele. A tal da sobrecarga de informação. Não importa se é no trabalho, nos estudos, em projeto pessoal, a quantidade de dados que a gente tem que lidar hoje em dia nossa, é gigantesca. É uma sensação familiar, né? Aquele sentimento de que não importa o quanto a gente se esforce, parece que é impossível dar conta de tudo. É uma dor que quase todo mundo sente hoje em dia nessa nossa era digital. E o pior é que essa informação vem de todo canto, né? São PDFs, artigos, anotações de reunião, e-mails, transcrição de vídeo, de podcast. Enfim, é um monte de material super valioso, só que ele fica ali, parado, sabe? Passivo. E aí fica muito difícil de extrair o que a gente precisa de forma rápida, quando tá tudo espalhado desse jeito. Mas e se existisse uma ferramenta pensada exatamente para isso? Para ajudar a gente a dominar o nosso universo de informações? Bom, é aqui que entra a primeira parte da nossa solução de hoje, um assistente de pesquisa que é totalmente pessoal. E essa ferramenta é o Notebook LM. Pensa nele como uma IA que a gente mesmo treina. Ele não vai sair buscando resposta na internet toda, não. A fonte da verdade dele são os documentos, as notas, os links que a gente entrega para ele. Ou seja, ele vira um especialista naquele material e só naquele material. E aqui a gente vê a diferença fundamental. Olha só, uma IA geral, tipo o Gemini, é ótima para explorar coisas novas, fazer perguntas abertas. Já o Notebook LM é o especialista para analisar o que a gente já tem. E o ponto mais importante, o pulo do gato, é esse aqui. Para cada resposta que ele dá, ele mostra exatamente de qual fonte ele tirou aquela informação. Isso acaba com as famosas alucinações da IA. Mas a mágica de verdade acontece quando a gente percebe que o Notebook LM é muito mais que só uma ferramenta de pesquisa. Na prática, ele é um verdadeiro estúdio de produção. Ele pega todo aquele conhecimento bruto e transforma em conteúdo pronto. Funciona assim, ó. Depois que a gente alimenta ele com as nossas fontes, a função estúdio começa a trabalhar e gera automaticamente vários tipos de materiais. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos práticos do que ele pode fazer. Primeiro, resumos em áudio. É isso mesmo, a ferramenta pode criar uma conversa, tipo um podcast, com duas IAs debatendo os pontos principais dos documentos. Imagina que incrível poder absorver todo aquele conteúdo enquanto dirige ou está na academia. E não para por aí. Ele também cria resumos em vídeo. A IA monta um vídeo no estilo de apresentação de slides, já com narração e tudo, explicando os pontos-chave da pesquisa. É perfeito para, por exemplo, alinhar uma equipe sobre um assunto sem precisar marcar uma reunião. Sabe aquela apresentação que era para ontem? Pois é, o Notebook LM pode gerar um conjunto de slides completo, pegando aquela pesquisa bruta e transformando numa narrativa visual, direitinho, pronta para apresentar. Ele também consegue pegar dados e textos bem complexos e transformar em infográficos, sabe? Aqueles visuais fáceis de entender. É uma forma muito poderosa de comunicar ideias mais densas, de um jeito que todo mundo bate o olho e entende na hora. E para fechar, para garantir que o conhecimento realmente ficou, ele cria até quizzes interativos baseados nas fontes que a gente deu e vem com dicas e explicações para cada resposta, se torna uma ferramenta de estudo e de treinamento fantástica. Ok, então a gente já entendeu o poder do Notebook LM como a nossa base de conhecimento, certo? Agora vamos para a segunda peça-chave do nosso quebra-cabeça. Os agentes que vão, de fato, agir com base nesse conhecimento. E esses são os Gems do Gemini. Eles não são uma IA genérica, de jeito nenhum. São como pequenos especialistas que a gente mesmo cria. Dá para definir a personalidade, o papel que ele vai ter, as instruções, tudo para ele executar tarefas bem específicas. E a versatilidade disso é imensa. Dá para criar um Gem para ser um estrategista de marketing, outro para ser um agente de suporte que responde e-mails, um que ajuda a criar conteúdo, um guia de carreira. Sério, as possibilidades são praticamente infinitas. Olha, cada uma dessas ferramentas sozinha já é incrível, mas a verdadeira revolução, o que muda o jogo, é quando a gente conecta as duas criando um sistema único, integrado. É aí que o poder se multiplica de verdade. A melhor forma de pensar nisso é com uma analogia simples. Pensa que o Notebook LM é o cérebro do sistema.
Ele é o lugar central, a fonte da verdade que guarda todo o conhecimento que a gente organizou ali dentro. E os gems? Bom, os gems são os agentes. São os braços e as pernas desse sistema. São eles, os especialistas, que vão lá no cérebro buscar o conhecimento para executar as tarefas que a gente mandou com todo o contexto e a precisão que a gente precisa. E o mais legal é que conectar os dois é muito, mas muito simples. São só 3 passinhos. Primeiro, a gente carrega todo o conhecimento num caderno do Notebook LM. Segundo, a gente cria um gema personalizado, define a função dele. E terceiro, o passo final, lá nas configurações do gema, é só conectar ele diretamente com o nosso caderno do Notebook LM. Pronto, o agente está conectado ao cérebro. Ok, para a gente entender o impacto real disso tudo, nada melhor do que ver um exemplo prático, né? Vamos dar uma olhada em como um criador de conteúdo usou exatamente essa integração para construir uma ferramenta de trabalho super poderosa. Como diz o próprio material de origem, no vídeo de hoje vamos explorar o casamento entre os gems criados no Gemini e os nossos cadernos do Notebook LM, onde criaremos passo a passo um consultor para YouTubers. A meta dele era essa, criar um agente de IA que pudesse analisar o próprio canal e dar dicas estratégicas. E o resultado foi impressionante. Depois de colocar os links de todos os vídeos do canal dele num caderno, o Gemi que ele criou conseguiu fazer uma auditoria completa. Ele identificou pontos fortes e fracos de cada vídeo, sugeriu melhorias específicas dependendo do objetivo, se era ganhar inscritos ou fazer vendas, e até propôs novas séries de vídeos. Uma consultoria completa. E isso nos leva à grande conclusão sobre o potencial de tudo isso. Nas palavras do próprio criador, nós simplesmente ganhamos verdadeiros exércitos de funcionários treinados e dispostos a trabalhar de sol a sol. É exatamente isso. A gente não está só automatizando tarefas. A gente está, de fato, construindo um exército de especialistas treinados com os nossos dados, prontos para trabalhar nos nossos projetos 24/7. Então, a pergunta que fica no ar é, com essa tecnologia em mãos, qual seria o primeiro especialista, o primeiro funcionário desse exército de IA que cada um aí construiria para revolucionar o próprio trabalho? Fica a reflexão. Gostou? Então já deixa o like, se inscreve no Aprende Aí e vem aprender com a gente.